Olá, senhores. Estamos aí com uma questãozinha, uma resolução, né? Da exercício 4 da página 23 de vetores, né? E nesse tipo de exercício, senhores, olha só, ele dá vetores inclinados, dá ângulo entre eles. Você não tem escala nenhuma, tá? Você não tem quadriculado. Trabalhar pela regra da poligonal fica difícil, a regra do paralelogramo fica difícil. A única aplicação, a única ferramenta que a gente vai poder usar aqui realmente é a decomposição de vetores, certo? O que é a decomposição de vetor? Vamos só relembrar rapidamente? Na decomposição de vetor, você vai ter sempre lá dois eixos, certo? Esses eixos, obviamente, representam para nós aí os eixos Y e eixo X, certo? Na horizontal, normalmente, nós temos o eixo X e na vertical, o eixo Y. Tudo bem? E a ideia é a seguinte, toda vez que o cara te fornece um vetor inclinado, ou seja, esse vetor ele está fora dos eixos, no bom sentido para vocês, você vai decompor ele. O que é decompor ele? É achar uma projeção dele aqui, ó, na direção no eixo X e uma projeção dele no eixo Y. Então aqui eu iria desenhar uma componente desse vetor estaria na direção X e uma componente desse vetor que estaria na direção Y. Óbvio que ao ter as componentes, aí você esquece do teu resultante, tá? Então esse resultante aqui que você tem, aí não tem mais ele. Você transformou ele em duas componentes. Belezinha? Bom, qual é a regrinha? Obviamente, primeiro, você vai ter que ter o valor desse vetor, sei lá, vou chamar esse vetor de x e falar que ele vale 5. E o cara tem que fornecer algum desses ângulos aqui. Por exemplo, eu vou falar esse ângulo aqui, chamar de θ. Não, chamar de θ, pode deixar θ. Bom, aqui eu tenho o vetor x na direção x, não ficou bacana, né? E aqui eu tenho o vetor x na direção y. Como é que a gente faz para achar cada um deles? O x na direção x é o vetor que eu estou decompondo, vezes, como eu projeto ele com o ângulo aqui, ó, eu coloco o cosseno de θ. O y é o vetor x que eu estou decompondo. Se você olhar aqui, a projeção dele está sem o ângulo entre eles, né? Então é sem o ângulo θ. Vamos lá para a prática, vamos colocar em prática esse exercício? Só que primeiramente, olha só que bacana, vamos calcular algumas coisas aqui. O seno de alfa ele deu. E se eu precisar do cosseno de alfa? Eu não tenho, né? Então vamos fazer a fundamental. Seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado tem que ser igual a 1. O seno de alfa ele deu como 0,6. Então vai ter o cosseno alfa cosseno de alfa ao quadrado, tudo isso igual a 1. O 0,6 ao quadrado dá 0,36, passa para o lado negativo, né? 1 menos 0,36 vai dar 0,64. Então a gente descobre que esse cosseno alfa vale raiz de 0,64, que é o 0,8. Pronto. Você tem o seno alfa e agora a gente tem também o cosseno alfa que vale 0,8. Ô, peão, eu já lembrava que o 0,6 e o 0,8 são os que aparecem aí. Poderia aplicar direto? Não, né? Você precisa mostrar a sua matemática aí, tudo bem? Agora, outra relação, olha só, ele deu que esse ângulo aqui, entre o vetor de 15 unidades e o vetor de 10 unidades, olha lá que pequenininho, ó, vale 90 graus. Então, pera lá, se eu falar que esse carinha aqui é alfa, eu vou falar que o outro ângulo, vou chamar ele de θ, tá? E aí, quanto que é o θ? Bom, eu sei que o θ e o alfa eles são complementares, certo? Se somarmos os dois, tem que dar 90 graus. Mas eu não sei quanto que vale o alfa. Então, o que a gente vai poder pensar, lembrar, é que o seno de um ângulo é sempre igual ao cosseno do seu complementar. Querem ver um exemplo? Seno de 30 é meio, certo? Quem que é o complementar de 30? 60. Então, qual que é o cosseno desse complementar? Meio também. O seno de um ângulo é sempre igual ao cosseno do seu complementar. Ou seja, se o seno alfa é 0,6, significa que o cosseno de θ é 0,6 também. Se o cosseno de alfa é 0,8, significa que o seno de θ também vale 0,8 para nós. Tudo isso, meninos, ferramentas para a gente poder começar a trabalhar, fazer a decomposição de vetores e depois calcular a resultante, que é o que ele quer, né? Ele quer calcule o seu módulo e o ângulo formado em relação à horizontal, caso tenha algum ângulo aí. Então vamos lá. Eu vou aumentar essa figura aqui. A gente vem buscando as informações. Olha lá. Fazer decomposição. Percebam que alguns vetores não serão necessários decompor. Por exemplo,
esse vetor aqui, que vale 16 unidades, certo? Então, olha cá, ele já está aqui para nós. E o valor dele também está ali, ó, 16 unidades. Eu tenho um outro vetor aqui, ó, que é esse pequenininho também. Que, no caso, vale 6 unidades. Os vetores que eu preciso decompor serão os vetores que eu vou chamar de A. Olha aqui, ó. Que vale 10 unidades. Esse vetor, eu vou ter que decompor ele. Não vou nem colocar ele aqui colorido, tá? O vetor B, vou chamar de B, esse de 15 unidades. E depois eu vou ter que decompor o vetor C, que é esse daqui, que vale 5 unidades. Então, vamos lá, começar pelo A. Decompor o vetor é traçar uma linha passando pela extremidade do teu vetor, ó, e paralela ao eixo Y. Depois, uma linha passando pela extremidade do vetor e paralela ao eixo X. Meninos, aqui essa linha vertical seria vertical, reta mesmo, tá? Que como o meu eixo Y está tortinho, estou colocando ela tortinha também. Lembrando que como isso daí representa apenas linhas auxiliares, seria importante que vocês desenhassem elas tracejadas ou pontilhadas, tá? Para que servem essas duas linhas? Para determinar aonde está a componente do vetor A. Na direção X, olha aqui, ó, componente do vetor A na direção X e também na direção Y. Então, aqui eu tenho a componente do vetor A na direção Y. Essa componente de A na direção X eu vou chamar X. E essa componente de A na direção Y nós vamos chamar de AY. Como é que nós vamos calcular? Bem simples, ó. Tanto AX como AY serão, vem, né, derivado do vetor A. Foi a decomposição de A que gerou eles. Então, vai ser o A vezes seno ou vezes cosseno. Por exemplo, vamos pegar ali um deles. Deixa eu só inclinar isso daqui mais ou menos a direção. Olha só que bacaninha. Vamos pegar o AX primeiro. Olha para o AX. Entre o A e o AX, tá com ou sem o ângulo alfa entre eles aqui, ó? Entre o vetor A e o vetor AX. Tá sem, não tá? Então, eu vou poder falar que o AX é o A sem alfa. Olha que bacana. E o AY? Tampa o AX aqui, ó, esquece o AX, olha para o AY. Vetor A e vetor AY. Entre eles, está com ou sem o ângulo alfa entre eles aqui, ó? Tá com, não tá? Então, o AY é o A com seno de alfa. Acabou, meninos. Já sabemos como calcular o valor do AX e do AY. Olha lá, o AX, para nós, é o vetor A que vale 10, vezes o seno de alfa, que nós sabemos que vale 0,6. Isso daqui vai dar 6. O AY é o vetor A, que vale 10, vezes o cosseno de alfa, que nós vimos no slide anterior. Cosseno de alfa vale 0,8. E aí, então, esse cosseno de alfa que vale 0,8 determina para nós que o AY vale 10 vezes 0,8, que vai dar 8 para nós. Guarda eles aí. Vamos fazer a mesma coisa com o B e a mesma coisa com o C. Bora lá? Então, ó, decompor o B. É o azul. Linha paralela ao eixo X, linha paralela ao eixo Y. Estou entortando um pouquinho porque a nossa figura está meio tortinha, tá? Mas seria na vertical mesmo. De preferência, linha pontilhada e tracejada. E a gente vai desenhar aqui as componentes de C na direção Y e na direção X. Sem entortar, né? Essa daqui são as componentes que eu vou chamar de C, não, né? De B. BY e aqui BX. Vamos calcular? Quem que vai ser o BX e quem que vai ser o BY? Bom, ambos em função do vetor que gerou eles, o Bzão. Agora vamos olhar. Se eu olhar para o B X primeiramente, então eu vou tampar o BY aqui, ó. Tampa o BY. Olhou para o BX, senhores. Tá com ou sem o ângulo alfa entre eles aqui, ó, entre o B e a componente dele? Tá sem, né? Isso que significa que, novamente, o BX é o B
sem o ângulo alfa. Sem o ângulo θ, nesse caso, né? E o BY? Olha lá. O BY está aqui, ó. Tampa ele. Entre o BY e o B, está com ou sem o ângulo θ? Aí, então, seria B cosseno de θ. Vamos calcular esses dois valores aí agora? Olha só. O BX seria o B, que vale 15, vezes o seno de θ. Vamos lembrar? No slide anterior a gente calculou, né? O seno de θ, vou colocar aqui em cima, é igual ao cosseno de alfa, que nesse caso vale 0,8. E o cosseno de θ seria igual ao seno de alfa, né? Que nesse caso vale 0,6. Então, substituindo os valores que nós temos, ó, o seno de θ seria 0,8. E aí ficaria 15 vezes 0,8, que vai dar 12, né? O BY seria o B, que vale 15, vezes o cosseno de θ, que vale 0,6. E 15 vezes 0,6, isso daqui vai dar 9 para nós. E por último, meninos, o vetor C. Vamos decompor o vetor C agora, ó. Pequenininho. Então, aqui uma linha paralela ao eixo X, uma linha paralela ao eixo Y. De preferência, essas linhas pontilhadas, né? Tracejadas. E aí, determina para nós a componente em X. Então, olha lá a componente em X, que a gente pode chamar de CX. E a componente em Y, que eu vou chamar de CY. Então, aqui eu tenho a CX e aqui eu tenho CY. E como é que eu faço para calcular o valor delas? De novo, tanto a CX como a CY, elas vieram em função do cesão. Então, elas dependem do cesão. Preciso analisar agora se é a favor do ângulo, se é com o ângulo ou sem o ângulo para nós, né? Então, olha só que bonitinho. Eu vou inclinar um pouquinho esse vetor, só para a gente poder comparar mais ou menos. Vamos pegar o CX primeiro de novo? Olha lá. Entre o C e o CX, tá com o ângulo alfa, né? Então, o CX é o C com ângulo alfa. Agora, entre o C e o CY, perceba que está sem esse ângulo alfa entre eles, né? Portanto, o CY é o C sem alfa. Fechou, meninos? Agora é fazer continha. Bora lá? O Czão vale 5, então vai ficar 5 vezes cosseno de alfa, que é 0,8. E 5 vezes 0,8 dá 4. E 5 vezes o seno de alfa, que vale 0,6. E aí 5 vezes 0,6 dá 3. Então agora, ó, é fazer a somatória das forças. Olha que bacana. Eu vou desenhar aqui para nós o eixo Y e o eixo X de referência, certo? Então vem cá. Eixo Y e eixo X. E eu vou pôr eles tracejadinhos só para orientação mesmo, certo? E eu quero fazer a somatória primeiro das forças em Y. Vamos analisar primeiro em Y? Olha só. Em Y eu tenho no total o BY, que vale 9, calculamos ali do lado. O AY, que vale 8. Aí lá embaixo eu tenho o CY, que nós calculamos agora e vimos que vale 3. E o vetor que já estava aqui, que vale 6. Perceba que no total para baixo nós temos 3 mais 6, dá um total de 9. E para cima, 9 mais 8, 17. Ou, eu sobrou um 9 e o 8, né? Esse 9 não anula esse 9? Portanto, sobrou um resultante vertical para cima de 8 unidades. Seria fazer 17 menos 9, né? 17 que tem para cima, menos 9 para baixo. Portanto, aqui, senhores, já descobri que sobrou um resultante que vale 8. Vamos olhar em X agora? Olha lá. O AX aqui, ele vale 6. Do outro lado, o BX vale 12. E o CX vale 4. Então, nós vamos ter na horizontal para a esquerda, ó, 4 mais 12 vai dar um total de 16. E na horizontal para a direita, nós temos 6 mais 16. Oh, peraí, ficou 6 para a direita e 16. Esse 16 não anula esse 16? 16 menos 16 não é 0? Sobra o 6, né? Se você quiser somar, tudo bem. Ia ficar 22 menos 16. Significa que ia sobrar um resultante para nós aqui com intensidade
6 newtons. 6 newtons não, 6 unidades quaisquer que ele não forneceu. Ele quer a resultante. Então agora é o caminho contrário da regra do paralelogramo. Para achar a resultante aqui, ó, uma linha paralela ao eixo x, e para o vetor 6 no caso, uma linha paralela ao vetor 8. Lembrando que essas linhas seria bacana você desenhá-las pontilhadas ou tracejadas, né? A resultante, ela parte de onde partiram os vetores e chega lá naquela pontinha, ó, onde cruzar as linhas. Este é o nosso resultante aqui. Bom, primeiro, como é que a gente faz para calcular esse resultante? Vamos lá, r ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é um cateto, mais 8 ao quadrado, que é outro cateto. Ou seja, a gente está aplicando o teorema de Pitágoras. E aqui eu estou vendo que é um triângulo pitagórico, né? Quer fazer conta? Pode, mas é o famoso 3, 4, 5 multiplicado por 2. Fica 6, 8, 10. Significa que a nossa resultante mede 10 unidades, quaisquer aí, ó. Coloca aí unidade. Só que ele pede o ângulo também em relação horizontal. Então ele pede esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de beta. Como eu sei que a hipotenusa vale 10, uma maneira de a gente calcular, não é a única, seria fazer isso daqui, ó. O seno de beta é igual o cateto, aliás, vou aplicar o cosseno, perdão. Não, é o seno mesmo, já foi. Seno de beta é igual o cateto oposto, que nesse caso nós sabemos que vale 8, né? É a dimensão do vetor vermelho, dividido pela hipotenusa, que é 10. Portanto, a gente chega que o seno de beta vale 0,8, mas ele pediu o ângulo, né? E eu não conheço o ângulo ao qual o seno vale 0,8 para nós. Então, você faz isso daqui, ó, que o teu ângulo beta é um arco cujo seno vale quanto? Vale 0,8. Simples assim. Então, ó, se fosse tangente aqui, você ia colocar arco tangente de 0,8. Se fosse cosseno aqui, arco cosseno 0,8. Este é o ângulo entre o eixo x e o vetor para nós. Beleza, meninos? Trabalhoso pra caramba, né? Mas deu para terminar. Um grande abraço a todos.